Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Dando continuidade sobre as propriedades coligativas, vamos falar um pouco sobre o abaixamento do ponto de solidificação e o aumento no ponto de ebulição quando a gente adiciona um soluto não volátil a um determinado solvente. As propriedades coligativas são propriedades que não dependem da identidade química do soluto, mas sim da concentração de soluto na solução, tá? A gente já viu o abaixamento da pressão de vapor em um vídeo anterior e agora nós vamos estudar o aumento do ponto de ebulição e o abaixamento do ponto de solidificação. Além destas, temos também a osmose, que também é uma propriedade coligativa. Se a gente analisar as propriedades coligativas dessas duas soluções, NaCl a 0,1 mol por litro e KBr a 0,1 mol por litro, uma vez que elas têm as mesmas concentrações de partículas de soluto em solução, elas apresentam as mesmas propriedades coligativas, porque essas propriedades não vão depender da identidade química do soluto, mas depende da concentração, certo? Então, essas duas soluções apresentam a mesma pressão de vapor, o mesmo ponto de ebulição, o mesmo ponto de solidificação e a mesma pressão osmótica. Relembrando sobre o abaixamento tonoscópico, o abaixamento da pressão de vapor, quando a gente tem um determinado solvente e a gente adiciona um soluto não volátil, o que acontece com a pressão de vapor? Ela diminui. Então, essa curva cheia aqui representa o solvente puro. Então, na temperatura T, ela apresenta uma pressão de vapor P. E essa curva pontilhada aqui representa a solução, o líquido mais o soluto não volátil. Então, percebam que nessa mesma temperatura T, a pressão de vapor dessa solução é mais baixa do que a pressão de vapor do líquido puro. Para que essa solução atinja a mesma pressão de vapor do líquido puro, a temperatura tem que ser maior. Vamos considerar aqui, que eu tenho aqui a pressão atmosférica, é a pressão de 1 atm, ok? Então, na temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica, certo? Se eu adiciono um soluto não volátil a esse líquido, o que acontece com a pressão de vapor? Vai diminuir. Portanto, para que a pressão de vapor dessa solução se iguale à pressão atmosférica, eu vou ter que a temperatura ela vai ter que ser maior agora. Ou seja, quando a gente adiciona um soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumenta também, tá? Então, a gente também pode fazer essa análise aqui. Vamos analisar de uma outra maneira a partir de um diagrama de fases. Então, aqui eu tenho um diagrama de fases bem simplificado para a água, tá? Essa curva cheia representa a água pura, tá? Um líquido puro. E essa curva pontilhada aqui representa a água com um soluto não volátil, por exemplo, sal de cozinha ou açúcar. Percebam o seguinte, na pressão de 1 atm, o ponto de solidificação da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição vale 100 graus Celsius. Porém, percebam o seguinte, nessa curva pontilhada aqui que representa a solução, o nosso ponto de solidificação aqui é menor do que 0. Ou seja, quando a gente adiciona um soluto a um determinado solvente, a gente diminui o seu ponto de congelamento. Por outro lado, reparem o seguinte aqui, que o ponto de ebulição da solução, ela vai ser, na verdade, agora maior do que o ponto de ebulição da água pura. Ou seja, quando a gente adiciona um soluto não volátil, a gente aumenta o ponto de ebulição. Em resumo, a adição de um soluto diminui o ponto de solidificação e se esse soluto for não volátil, ele vai aumentar o ponto de ebulição. De um modo geral, quanto mais concentrada for uma solução,
maior vai ser o seu ponto de ebulição e menor vai ser o seu ponto de solidificação. Então, a gente tem aqui 3 sistemas. O sistema A contém água pura, o sistema B contém brometo de sódio na concentração de 0,1 mol por litro e o sistema C contém brometo de sódio na concentração de 0,2 mol por litro. Então, no meu sistema C, que é o mais concentrado, a minha temperatura de ebulição é a maior de todas. Se eu aquecer os 3 sistemas, eu vou perceber que o líquido C, que o sistema C, vai entrar em ebulição a uma temperatura maior. Por outro lado, se eu submeter os 3 sistemas a um resfriamento, eu vou observar que o sistema C congela em uma temperatura mais baixa. Qual é a importância prática disso? Bom, em países frios, espalha-se sal nas rodovias e nas calçadas para poder ocasionar a fusão do gelo, para evitar acidentes, por exemplo. Ok? Então isso é comum. Quando a gente adiciona o sal, a gente consegue fazer com que o gelo se funda. Em países frios, é comum adicionar etileno glicol aos radiadores de carros para poder evitar que a água se congele. Embora nesse caso a gente não possa dizer que é uma propriedade coligativa, porque o etileno glicol está muito concentrado nessa solução, é também um exemplo desse abaixamento do ponto de congelamento de uma solução. Em laboratórios de química, a gente pode avaliar o grau de pureza de um determinado composto a partir do seu ponto de fusão. Então, se a gente obtém o ponto de fusão de um determinado composto e a gente compara com o valor que a gente encontra na literatura e o valor é o mesmo, significa que o composto está puro. Porém, se o ponto de fusão encontrado for menor do que o valor da literatura, isso significa que o nosso composto ele não está puro. Vamos resolver o seguinte exercício. Qual das soluções aquosas abaixo apresenta o maior ponto de ebulição? Percebam que aqui eu tenho 3 soluções diferentes com concentrações e solutos diferentes. Então, a gente primeiro precisa avaliar se a gente tem eletrólitos e considerar o processo de ionização ou de dissociação deles em água. O NaCl ele é um eletrólito, portanto, em água ele forma íons, certo? E nesse caso, o NaCl, por ser um composto iônico, ele sofre um processo de dissociação iônica. Então, o NaCl ele se dissocia em íons Na+, e Cl-. Portanto, a concentração de NaCl 0,1 mol por litro produz uma concentração de partículas totais em solução de 0,2 mol por litro. É o dobro. Por quê? Para cada fórmula NaCl, eu tenho 2 íons que são formados. Então, na concentração total de partículas, é 0,2 mol por litro. No caso da glicose, que é o C6H12O6, ele não é um eletrólito. A glicose não é um eletrólito. Logo, a concentração de 0,1 mol por litro corresponde, sim, à concentração de partículas de soluto em solução. O cloreto de cálcio também é um eletrólito, assim como o NaCl. O CaCl2 ele se dissocia em água formando íons Ca2+, e 2 íons Cl-. Então percebam, cada fórmula CaCl2 produz um íon Ca2+, e 2 íons Cl-. Ou seja, produz 3 íons. Então, essa concentração de 0,05 mol por litro é, na verdade, o triplo quando a gente considera a quantidade de partículas totais em solução, ok? Então, a concentração total de partículas é 0,15 mol por litro. Então, qual dessas soluções apresenta o maior ponto de ebulição? É justamente aquela solução que tiver a maior concentração de partículas em solução, que é a letra A, ok? 0,2 é a maior concentração que nós temos aqui.
Se na questão pedisse qual apresenta o menor ponto de fusão, também seria a letra A, porque é a mais concentrada, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. Tudo bem? Até mais!